Olá, boa semana, que vocês tenham uma semana abençoada, essa próxima semana que vai chegar. Mais uma semana a gente com as nossas aulas online, toda semana eu falo isso, né, gente? Já tô chovendo no molhado, mas a gente continua dessa maneira. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pintura no Brasil colonial, tá? A pintura no Brasil, ela nasceu com os primeiros registros visuais do território, da natureza e dos povos nativos brasileiros. Foram realizados por exploradores e viajantes europeus cerca de 50 anos após o descobrimento. Os índios já realizavam há muito tempo algumas formas de pintura no corpo, as paredes das grutas, os objetos, mas a sua arte não influenciou na evolução posterior da pintura, que passou a ser dependente dos padrões trazidos lá de Portugal, pelos missionários portugueses. No século XVII, a pintura no Brasil ela já experimentava um desenvolvimento considerável e ainda que difuso ou limitado ao litoral. Desde então começou um progresso ininterrupto e sempre com maior pujança e refinamento, que foi quando começou a pintura barroca. Com a atuação da Academia Imperial das Artes e das Belas Artes na década de 1920, quando se iniciou o movimento modernista, que teve sucesso em introduzir o sentido da genuína brasilidade na pintura produzida no país. Relativamente, gente, pouco se conhece da história da arte praticada no Brasil antes da descoberta do território pelos portugueses. Os povos indígenas que foram encontrados pelo colonizador não praticavam a pintura como ela era conhecida na Europa. Sendo tintas para ornamentação do corpo, eles tinham somente as técnicas que eles conheciam ali, tirando a tinta dos elementos naturais, fazendo as pinturas de corpo, pintando de repente uma cerâmica de barro que eles faziam para o utensílio. E dentre as relíquias indígenas que sobreviveram desta época, destaca-se um tipo de pintura na cultura marajoara, que era uma cultura indígena. E até hoje existem essas cerâmicas, tem índios marajoaras que praticam essa mesma arte de fazer as porcelanas, os trabalhos em barro e pinturas marajoara, que são sinais lindíssimos. E isso fica lá em Santarém. Tá? Mas tanto a tradição da cerâmica como a pintura corporal, elas foram preservadas pelos índios que ainda vivem no Brasil. Estando entre os elementos mais distintivos das suas culturas, também ainda existem diversos painéis pintados com cenas de caça e outras figuras. Eles também pintavam lá na parede, registrando o que eles viviam no dia a dia. Essas pinturas provavelmente tinham funções rituais, os cultos que eles faziam, eles celebravam casamentos. Desde essa época, olha lá, os índios já celebravam esse tipo de festa, tá? Já celebravam. A pintura, ela também é de cunho religioso. As suas principais características cromáticas eram vermelho, azul, dourado e o branco. E eram realizadas geralmente com tinta a óleo têmpera, que era feito com óleo de linhaça e gema de ovo, tá? Eram as tintas que eles produziam para fazer as atividades que eles faziam, né? Que as pinturas que eles faziam. No período colonial, surgiu um homem que chamou muita atenção e que ficou conhecido durante toda a história do Brasil, que era um escultor chamado Aleijadinho. Ele foi um dos principais nomes da nossa arte, na época do Brasil colonial. Na pintura, quem foi mais conhecido foi Manuel da Costa Ataíde. Esse, sim, foi o pintor colonial, do período colonial do Brasil, mais conhecido, que mais fez obras, tá? Outros pintores também apareceram, mas os primeiros que mais trabalharam nesse período foi Aleijadinho, que ele fazia as esculturas, né? E a pintura, que foi Manuel da Costa Ataíde. Professora, o que a gente vai fazer da atividade hoje? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a vida de Manuel da Costa Ataíde, um dos principais pintores do Brasil colônia. Ok? A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um super beijo e fiquem com Deus. Tchau!